para mais uma quinta-feira com o seu podcast Prosa Positiva, um programa sério, porém divertido. O seu melhor programa. Estamos aqui para mais uma quinta-feira e quem não segue a gente, essa é a hora. Já vai lá no YouTube, no Spotify, @Prosa Positiva. São 7 temporadas agora, esse é o primeiro episódio, segunda parte, mas tem outras 6 temporadas aí para você maratonar. E a gente está aqui conversando sobre o Janeiro Branco de um jeito diferente. E claro que eu estou acompanhada da minha incrível, linda, maravilhosa, verde, maduríssima. Já estou me preparando para o carnaval, gente, que essas são as cores da minha escola de samba aqui, favorita em Manaus. Ai, e tem rosa? Tem a verde e rosa, Olha Vitória aí, Régia, mas eu sou Morro da Liberdade só para deixar declarado. Ah, é verde? Verde e branco. Ah, tá, desculpa, eu sou rosa, então. Vitória Régia. E vamos lá para continuidade do nosso programa, o nosso primeiro episódio, porque a gente prometeu na semana passada que a gente ia dar uma jornada para essa galera. Isso. E a gente não pode perder tempo, essa é a hora de você catar aquele seu Cadê caderno. o caderninho? Lápis, caneta, marca-texto. Por favor, e escreve que jornada consistente você precisa fazer para atuar conscientemente na sua saúde mental, para que você fique bem, fique saudável e para que você preste atenção se você não é o tóxico das relações do universo, se não é você que está trazendo alguns desafios para pessoas que você ama muito. E aqui eu não estou dizendo que você é uma pessoa ruim, má. Estou dizendo Nada que às vezes disso. a gente não se percebe e faz entregas até em forma de defesa que machucam e ferem pessoas que a gente ama. Então, atuar no seu autoconhecimento, atuar na sua saúde mental traz benefícios para você e para aquelas pessoas que você ama. E a Ana vai começar com o primeiro passinho dessa nossa jornada. Conta aí pra gente. Primeiro eu queria só reforçar um ponto. Quando a gente fala de uma jornada consistente, é para que fica tranquilo, ninguém vai te dar um negócio complexo. Não é, mas são ferramentas e como a Lu falou, é uma estratégia para que você desenvolva, aperfeiçoe aí o seu autoconhecimento, sua autopercepção. Tem aqueles momentos que a gente enfia o pé na jaca e aí segundos depois a gente... Eita, o que eu fiz, né? A gente chuta o balde, depois vai buscar o balde de volta. Exatamente, chuta o balde e vai buscar o balde de volta. Ai, e aí, é apenas, mais uma vez, é um caminho, é uma jornada. São etapas, são ferramentas, são forças que a gente pode ir colocando aí em movimento a nosso favor. Lá no começo do Prosa Positiva, no nosso segundo episódio, eu acho. Segundo ou terceiro. Nós trouxemos algo da psicologia positiva que eu considero sendo o pilar central, né? Que a gente chama da jornada PERMA. Então, PERMA é um acróstico, né? Um conjunto de siglas, e a gente vai falar disso aqui para você porque tem muito a ver com o Janeiro Branco. E lembrando que o Janeiro Branco ele vai se estender de janeiro a dezembro, tá, galera? Então, presta atenção nisso, anota no caderno. Janeiro Branco é válido de janeiro a dezembro de 2024. E o primeiro ponto, acho que o primeiro passo dessa nossa jornada, que é o P do PERMA, que em inglês, eu adoro inglês, só aquela que fala fluentemente. Usa todo o teu IASIS de agora. vai, manda. Só que não. Positive Emotions, olha que lindo. Positive Emotions. São emoções positivas. Vive intencionalmente, emoções positivas. Viver intencionalmente. Por que a gente tem usado bastante essa palavra intencionalmente? Para que realmente a gente tome conta, tome pé, eu vou falar no português claro, tome pé da nossa própria consciência. Porque senão, em alguns momentos, a gente se deixa levar pelo que o outro acha ou na expectativa do que o outro vai achar. Então, quando a gente tem essa consciência, temos esse domínio sobre isso, fica mais fácil para perceber as nossas próprias emoções, para nomeá-las, que é uma dificuldade que o ser humano tem, da gente dar o nome para aquilo que a gente está sentindo, para entender que emoções eu posso
entregar, compartilhar e que emoções me energizam naquele momento e quais aquelas emoções que sugam, que drenam a minha energia. Quando a gente fala de emoções positivas, e principalmente quando a gente fala de psicologia positiva, vira e mexe, nós estamos aqui falando que isso é ciência. Então, a gente não está falando de autoajuda, a gente não está falando que você tem que ser feliz 24 horas por dia, todos os dias do ano, não. Porque emoções existem, as positivas e as negativas são tão importantes quanto, como a tristeza, por exemplo. Em alguns momentos, eu me recolho na minha tristeza, acolho ela, sinto, para que eu realmente possa entender o que me fez sentir aquilo, para daí, então, eu buscar os meus recursos internos ali, né, e reverter aquela situação. Quando a gente fala das emoções positivas, não só as que eu posso disponibilizar, mas também aquelas que eu percebo ao meu redor. Porque tem alguns ambientes em que você está rodeado de pessoas que, mais uma vez, transbordam isso. É natural delas. E eu já passei por algumas situações com pessoas assim, que alguém que talvez não tivesse esse perfil, essa prática, se irritava com essas outras pessoas. Então, assim, ó... Quem nunca, né? Emoções positivas, né? Se você é alguém que, de boa, tem, por exemplo, como força o humor, você vai acordar de bem com a vida. Ou vai buscar recursos, e-mails e oportunidades para que isso floresça em você. Então, pessoas que talvez não tenham isso de forma natural, porque todo mundo tem essa força, sintam um pouco mais de incômodo, eu diria. De dificuldade de entender o porquê daquela pessoa estar nesse alto bom astral o tempo todo, ou na maior parte do tempo. Então, entender que as emoções positivas, elas não necessariamente são o sorriso do rosto o tempo todo, né, Lu? E quando a gente fala de colocar intenção nisso, tem o viés também da neuro, né, Ana? A gente é programado para olhar o que não é bom. Boa, bem lembrado. Então, se a gente não coloca intenção, consciência para enxergar o que é bom, o que é ruim vai ser sempre supervalorizado. Aí a gente pode trazer rapidinho, só para relembrar o exemplo fácil e muito conhecido do boletim, das notas. O filho chega em casa com o boletim, entrega para a mãe e para o pai, tem uma notinha mais baixa ou uma nota vermelha, todas as outras estão azuis, bacaninha. Os olhos dos pais vão para onde? Pro ruim? Pro ruim, para a nota vermelha ou para a nota mais baixa. Que às vezes pode não estar vermelho, mas foi um desempenho mais baixo que as demais disciplinas. Então, é isso que a Lu está falando. A questão a mente, ela já é programada para isso. O que me falta, o que não é bom, o que está ruim. Então, mudar essa perspectiva, né? A gente ter essa abertura para a perspectiva, que inclusive também é uma força humana, pode ser um grande input para que a gente consiga movimentar as nossas emoções de forma intencional e no campo positivo. Exatamente. Então, entender e reconhecer o que me energiza, o que me gera experiência de emoções positivas, acolher, é essa palavra, as emoções negativas, porque também a gente pode fazer um programa todo falando só sobre os benefícios de ansiedade, depressão, tristeza, estresse, porque todos eles, de alguma forma, trazem um benefício para a gente. Se eles não trouxessem, eles não existiriam. São os excessos que geram a patologia, né, que geram a doença. E criar espaços, movimentos e ações que me levem a viver essas experiências. Então, é realmente trabalhar de forma consciente para enxergar mais coisas boas e não é enxergar menos coisas ruins. É acolher as coisas ruins que acontecem ou as emoções ruins que aparecem naquele momento. Se alguém em algum lugar disser para você ignorar
esquecer, Eu já ia comentar isso. deixar pra lá. Não é para. Eu acho que não tem como a gente fechar os olhos para o que não é bom, gente. Porque, inclusive, com a PNL a gente também aprende isso, né? Uhum. Se o que você, o que você planejou não está dando o resultado que você esperava, você não precisa desistir daquilo que você quer. Você pode mudar a rota. Uhum. Então, muitas vezes, a gente se pega nesse movimento negativo. E aí, usando esse teu exemplo, eu acho que o exercício é esse. Ok, eu planejei, deu errado, eu posso mudar a rota. Um jeito de pensar e acolher esse erro é: caramba, descobri que esse não é o caminho. Quanto mais rápido eu descubro um erro, mais rápido eu posso acertar. Por isso, não há erros ou acertos. Mas eu tenho feedback disso, então eu tenho aprendizados. Exatamente. Eu aprendo por que deu certo e o que me levou a ter sucesso. E eu aprendo também o porquê que não deu certo, porquê que eu não tive sucesso. E de que forma eu junto tudo isso e ajusto a minha rota. Aí eu queria dar um último exemplo rapidinho, porque a gente tem o restante da jornada para comentar. Tem coisa. Mas é porque nesse aqui, agora eu me lembrei de um exemplo de uma pessoa muito especial que comentou comigo e que eu acho que tem a ver com as emoções positivas. Eu amo as pessoas da minha família, eu amo as pessoas que vivem comigo. Uma delas me energiza e a outra nem tanto. Olha só pra gente ver o quanto que isso é maluco, assim. Porque essa é a vida, isso daí são as relações interpessoais mesmo. Não tem jeito, né? Eu posso São amar pessoas alguém, diferentes. mas não gostar tanto dela assim. Mas até gosta, mas é a questão da energia, a questão das emoções positivas, que um acaba energizando mais e o outro um pouco menos. Mas o amor existe, o respeito existe, o vínculo existe. Vamos para o próximo passo da jornada. Então, primeiro anotado, P, vive intencionalmente emoções positivas. Vamos para o segundo. Que é o Ezinho de engajamento. Do Perfeito. Inglês, engagement. Vamos Meu usar Deus do céu. todo o nosso IASIS, porque é assim que o mundo toca. Galera, a tosse, vocês já estão acostumados. Então, acolhe, porque sempre que eu chego aqui dá muda o isso. clima. Já deu aqui em Manaus, entendeu? Tava Todo o maior programa. calorão em 2023. Israel já vem com água e lenço aqui, ó, pra garantir a minha existência até o final do programa. Quando a gente fala de engajamento, a gente está falando de colocar as nossas habilidades em ação para desafios que sejam correspondentes àquilo que eu posso entregar. Ficou difícil? Ficou, então vou deixar mais fácil. Viver essa experiência do engajamento é buscar aquelas atividades que são prazerosas para você, que te desafiam de alguma forma, seja no nível cognitivo, no nível físico, mas que não te levam ao estresse. Uhum. Te levam para uma experiência que na psicologia positiva a gente chama de flow. Né? São aquelas atividades que você faz e você esquece da hora de comer, de pegar no celular, de falar, de dizer que você está vivo. Porque você está tão imerso naquela atividade que para você não é importante o resultado, mas sim a experiência daquele momento, o aqui e agora. E aí, quando eu falo de habilidades e desafios, é só para que você faça o exercício, quando você quiser entrar em flow ou quiser viver essas experiências de engajamento, e aí você precisa do autoconhecimento, é entender aquilo que você tem de habilidade e que desafio é extremamente compatível com ela. Porque se de alguma forma isso aqui estiver desnivelado, você pode entrar em dois eixos que não são tão virtuosos nesse sentido, né? Uhum. Se a sua habilidade é muito alta e seu desafio é muito baixo, essa atividade ela não te gera o engajamento, porque você entra numa apatia. Você fica, vou deixar facilzão, faço... Depois eu faço. A gente começa a procrastinar. Não te instiga. Agora, se o inverso acontece, né? Se o desafio é maior do que a tua habilidade, você entra naquilo que a gente chama de ansiedade. Porque você acredita que não vai conseguir. A gente fica preocupado logo de cara. Não vou dar conta. Não vou dar conta, é muito para mim, não consigo, não funciona. Então, ajustar isso, né? Uma habilidade com um desafio que seja compatível pode te gerar, pode não, te gera essa experiência de flow que traz para você essa sensação de maior bem-estar.
Beleza. Show de bola. Olha, o nosso tempo já é. acabou, mas a gente fez um contrato de renovação. Só pra gente terminar essa jornada, porque você não pode ficar sem ela nesse janeiro. Vamos para o R de... Relationship. Ei! A gente ensaiou 500 vezes isso. Relacionamentos positivos. Eu acho que eu dei uma pitadinha, um spoiler rapidinho lá em emoções positivas. Como é que a gente está alimentando os nossos relacionamentos, né? E como é que nós permitimos que essa retroalimentação também aconteça? A gente sempre usa aqui um exemplo muito simples, que é o do baldinho, né? Baldinho emocional. Quantos furos a gente já fez no baldinho dos outros, que vem até nós, às vezes, fazer uma entrega, compartilhar algo, uma boa notícia, uma boa nova, uma conquista, um desejo, um sonho, uma realização. E aí você faz, é? Com cara de paisagem? Ô, menina, já consegui isso. Que bobagem. Que legal. Olha. E só. E aí você tolhe totalmente a energia daquela pessoa. Ou vice-versa. Você foi essa pessoa que foi lá compartilhar, que queria contar, e que era importante para você, cheio de energia, e alguém te recebeu de forma fria, distante, não validando, né, como importante também para você, e simplesmente disse, tá bom. Ou seja, cada comportamento, né, distante, desrespeitoso, de não validação, de não acolhimento, é um furo no baldinho do outro que a gente faz. Então, para que a gente possa pensar em relação às nossas relações, né, tanto as que a gente nutre, quanto aquelas daquele ciclo de relacionamento dos quais a gente faz parte, como na igreja, nos grupos sociais, no trabalho, em casa, que é onde talvez seja o nosso maior laboratório, ali por ser pessoas que nós amamos, que nós realmente fazemos parte ali de uma instituição. Então, para pensar nisso um pouquinho, como é que você está cultivando o seu baldinho e como é que você tem contribuído com o baldinho emocional. O baldinho dos outros. Isso, exatamente. Então, isso não quer dizer que você tem que excluir pessoas da sua vida. A Ana trouxe o exemplo do tenho, né, pessoas na minha vida que são importantes na mesma proporção, mas uma me energiza e a outra me tira a energia. Se você sabe que aquela pessoa te tira energia, vai ao encontro dela com o teu baldinho cheio. Se prepara para isso, né? Exatamente. E aí, porque você sabe que ela vai te exigir um pouco mais. Pronto. Agora não vai ao encontro dessa pessoa de baldinho vazio. Ave Maria, porque aí vai ser um caos. Você sai num sem balde. Sabe, aí vou chutar o balde bem pra longe e a gente não vai encontrar o balde pra resgatar. Aí não tem como pegar o balde de volta, Deus. É bem isso. Eu ia falar outra coisa, mas deixa pra lá. Acho melhor, que é melhor não. Seja discreto. Vamos. Tá bom. Próximo passo da nossa jornada. Fomos no P, fomos no E, fomos no R, agora nós vamos no M de... O M de mim, propósito, sentido. A gente teve um programa com a Grace, que é a nossa headhunter, falando sobre significado no trabalho, para o trabalho. Mas vamos falar isso no contexto geral rapidinho? Intencionalmente, lembra que a gente falou desse janeiro branco diferente? Estamos e vamos atuar de forma intencional. Ótimo. Então, se eu vou fazer algo em casa, no trabalho, com os amigos, para mim mesma, aquele é o meu momento, né? Um momento que realmente a gente precisa também ter aquele momentinho lá de você reenergizar você com você mesmo e o universo, fazer com propósito, com sentido. Que valor isso tem para você? Agora, se você vai fazer isso com os outros, que valor isso tem para você e para os outros? Porque daí os propósitos precisam, pelo menos, estar próximos. Eu não vou dizer que o encaixe perfeito. É que nem trabalho, né? Eu estou numa empresa, a empresa tem uma cultura com os seus valores, eu tenho os meus valores pessoais. Possa ser que isso não seja um casamento perfeito, mas em muitos deles, ou vários deles, se aproximam. E aquela cultura me deixa confortável. Beleza. Então, meu senso de propósito,
né? O meu sentido, aquele valor que eu atribuo para aquilo realmente existe. Então, mais uma vez, que a gente coloque isso de forma consciente. Eu estou indo para tal evento, eu estou participando de tal projeto. Eu coloco isso, gente, na minha rotina da faculdade. Então, realmente, tem disciplina que é muito mais desafiadora. Tem trabalhos que são muito mais desafiadores. Não, mas isso aqui, qual é o valor, quais são os ganhos e quais são os benefícios que eu tiro disso. E é ali que eu coloco a minha energia. E não procurem ou não cometam o erro de procurar propósitos e significados filosóficos. Vai na simplicidade, Vai né? no negócio mais simples. Verdade. Na experiência mais prática, porque isso vai fazer mais sentido e vai ser mais fácil de você enxergar que aquilo que você faz, que a decisão que você tomou, que você está indo para aquele lugar fazer aquela coisa te traz, né, algum senso de importância. Então, isso pode ser mais efetivo. Na PERMA, isso tem ficado cada vez mais sólido, consistente. Quando a gente fala que o nosso propósito, a nossa missão é influenciar positivamente as pessoas. Tanto que esse ano a equipe toda se compromete, né? Nós temos uma relação com 24 trazer. compromissos. A gente podia falar sobre esses 24 compromissos, né? Que pode ser que sirva para todo mundo. Mas um dos compromissos que a gente tem é que nenhuma pessoa sai da nossa presença sem ser influenciada positivamente. Então, isso já traz esse senso de significado e propósito em qualquer lugar que a gente esteja, qualquer coisa que a gente esteja entregando, né? E aí é o simples. Foi impactada positivamente porque eu entreguei uma balinha para ela. Né? Eu saí ou algo que eu disse. Ou algo que eu disse, ou uma informação que eu dei, ou uma gentileza. Um acolhimento. Então, procurem coisas simples, nada de coisas filosóficas, beleza? Então, tivemos Positive Emotion, Engagement, Relationships e Mim, certo? Certo. Qual que é o próximo? Próximo passo, a gente vai falar do PERMA, que Letra é o A. Accomplishment. Tu é doido, Olha, há 4 anos atrás essa palavra não saía, não. Não saía mesmo, não. Accomplishment. São quase 5 anos falando disso, gente. É que nem Mihaly Csikszentmihalyi, filho. Isso daí demorou. É fácil agora. Fala aí, Misael. Vai, Misael. Mihaly Csikszentmihalyi, vai. Mihaly Csikszentmihalyi. É. Tá certo? Tá. Csikszentmihalyi. Yes. Cara, ele fala melhor que a gente. Mas quando a gente fala do accomplishment, a gente está falando do senso de realização. Que a gente já teve um programa falando sobre isso. E aí, de uma forma consciente, né, e prática, a gente sempre lembra do ato de celebrar. O senso de realização, ele vai do simples ao complexo. Muitas vezes a gente acha que só se sente realizado, e isso é verdade. Eu acho que a maioria das pessoas passa por essa limitação mental que a gente se coloca, de que a gente só se sente realizado quando a gente conquista algo gigantesco. E muitas vezes também isso serve como bloqueio, porque se eu não conseguir tudo, eu não consegui nada. A gente sai do 8 para o 80 e vice-versa. A gente vai do céu ao inferno rapidinho. Enquanto que a gente pode pegar esse grande projeto, transformar em etapas, e a cada conquista eu celebrar. Então, o que eu tenho feito nesses 5 anos de faculdade? A cada semestre, eu e as minhas colegas de turma, a gente se reúne e a gente tem uma confra literária, que já está indo para a 3ª ou 4ª edição. E aí a gente tem esse momento para celebrar, não é só uma troca de livros, simplesmente. É o momento que nós temos para celebrar a conquista que foi aquele período e um passo a mais que nós demos aí na nossa formação. E aí, enquanto criança, a gente faz isso de forma muito natural, muito desprendida, muito genuína. A gente vai deixando isso, vai perdendo, não vou dizer que vai perdendo a capacidade, porque, mais uma vez, a gente está falando de agir conscientemente, mas parece que fica obrigação, vira uma obrigação, né? Se sentir, ter esse senso de missão cumprida, quando realmente a gente chega nos 100%.
Parece que cada passo que a gente dá não tem valor e tem. Tem valor. Tem muito valor. Eu tenho um exemplo legal sobre isso de um paciente que está buscando uma certificação. É uma certificação muito desafiadora, não é simples fazer. Para vocês terem uma ideia, é uma OAB da vida, tá? Para o segmento dessa pessoa. Então precisa se dedicar muito aos estudos, provas difíceis. E assim, é uma bíblia que precisa ser lido, tem um viés de interpretação, é uma coisa densa. E aí, meu paciente foi fazer a prova e na primeira prova ele não passou. E o desempenho dele não foi tão legal. Assim, vamos dar um chutão aqui, tá? A prova vale 100, a pessoa tirou 30, 40. Ok. Isso está relacionado a uma entrega profissional que ela gostaria de ter, ele gostaria de ter, que só acontece depois dessa certificação. Remarcou, refez o planejamento dos estudos, ressignificou esse 30, esse 40, e fez uma prova muito mais confiante, e tirou 75. Mas para passar precisa de 80. Ok. Ou seja... Mas que avanço, hein? 30, 40 para 75, uau. A primeira coisa que eu ouvi do meu paciente foi que fracasso. Porque não alcançou o 80. E agora? Vai atrasar tudo. Eu não consigo. Eu me esforcei tanto e eu não passei. Caramba, você saiu de 40 para 75. Eu entendo que tenha um objetivo maior, porque a gente está sempre olhando o ponto de chegada. A gente nunca está apreciando a jornada, né? E eu sei que pode parecer meio filosófico, meio autoajuda, mas é uma coisa que, quando a gente aprecia a jornada, a gente está vivendo a nossa vida no presente. Porque a gente não consegue viver agora o futuro. O futuro está lá na frente. Assim, no momento... Como que a gente faz isso tão fácil? A gente olha lá e diz, é aquilo. Quando eu e aí a gente esquece de viver o hoje. Eu li uma coisa que também em algum momento eu vou compartilhar isso na internet, que assim, ligou uma chavinha nesse começo do ano para mim, sabe? Que é assim, a gente só tem uma vida. Então essa era a frase, a gente só tem uma vida. E aí a pessoa dá uma explicação embaixo que diz o seguinte: não, a gente não tem só uma vida. Na verdade, a gente morre só uma vez. Vida a gente tem todos os dias quando a gente acorda. Então, assim, por que eu não estou aproveitando, ou por que eu não olho, quando a gente fala de accomplishment, de realização, por que eu não olho todos os dias aquilo que eu consegui e celebro? E sim, anoto aquilo que eu não consegui, aquilo que me faltou, aquilo que eu queria. O que eu preciso olhar, revisitar. Para que, se eu tiver a oportunidade de acordar amanhã, eu possa viver o presente. Okay. Fazer com que aquilo aconteça naquele momento. Então, eu acompanhei todos os desafios desse paciente, o esforço, a energia que ele colocou para aquilo. E uma coisa que a gente conversou, porque foi meu último paciente de 2023, aquele que desligou a luz, sabe? Para a gente ir para o recesso. Há 3 meses atrás, a gente vinha de um burnout, a gente vinha de 30 dias de atestado médico, porque, né, de afastamento psiquiátrico, porque a pessoa não conseguia existir. A gente está falando que em 3 meses essa pessoa se libertou disso, começou a produzir o seu dinheiro sozinha, iniciou uma rotina de estudos que ela nunca tinha, né, se proposto a fazer, fez essa primeira prova e teve um desempenho de 40, teve 30 dias para se preparar para a segunda e chegou nos 75%. Próxima é aprovação na certa. Assim, em 3 meses. Assim, e uma declaração que eu fiz para essa pessoa foi: eu imaginei muito menos. Eu imaginei que em 3 meses ela não teria nem feito a inscrição para fazer a primeira prova, que ela ainda estaria se recuperando de todo o processo, né, de esgotamento mental e físico que ela tinha vivido. E em 3 meses ela não só fez uma, como 2, e chegou muito perto de uma aprovação.
Então, celebrar isso ou pensar dessa forma te dar energia para viver muito importante. o momento. Porque senão o pensamento só vai funcionar quando eu for aprovado. Ou eu só passo a viver, ou as coisas só passam a acontecer quando eu tiver aquele objetivo alcançado. Não, tem um caminho. E celebrar essa consistência, esses pequenos passos é o que faz a diferença. E acho que hoje o videozinho que a gente colocou, vocês têm que voltar lá no nosso Instagram, no @perma.com.br para ver, fala muito disso. Ali foi diversão garantida, inclusive. As pessoas costumam se comparar com coisas que não são reais ou fantasiosas, né? Quem olha, e a gente falou isso na nossa retrospectiva, quem olha alguma das nossas atuações, minha ou da Ana, pode imaginar, nossa, que legal, que incrível, que fácil, que simples. Isso. Quando, na verdade, cada uma dessas entregas tem por trás medo, desafio, erro, ansiedade, fracasso, vontade de rasgar tudo e jogar fora, vontade de desistir. Mas se a gente olha o que a gente era há 4, 5 anos atrás e olha o que a gente é hoje, foi um salto incrível. Mas a gente continua com medo, errando, fracassando. Acreditem se quiser, mas falar nesse microfone aqui ainda é desafiador. Mesmo que a gente fale mais que o homem da cobra, né? O cara lá do gás. Mas celebrar e reviver esses momentos com orgulho, vendo o quanto que a gente construiu, o quanto que a gente, né, já evoluiu, traz esse senso de viver emoções positivas, de estar engajado naquilo que a gente quer, de ter perto pessoas que te energizam. Então, a minha relação com a Ana é uma relação que energiza, que dá bons frutos, que movimenta para coisas positivas, saber qual que é o nosso propósito, por que que a gente faz isso todos os dias. E não é só porque a gente é muito legal e quer que o mundo seja muito lindo, mas também porque faz parte da nossa existência, da nossa sobrevivência, da sobrevivência da nossa família e das pessoas que a gente ama. E celebrar sempre que a gente pode, do jeito que a gente pode, seja com chá. Que der, não... gente, isso é verdade. Seja com chá, seja com coisas biscoito. Simples. Coisas simples. Mas reconhecer e celebrar todas as nossas conquistas é o que mantém a nossa serenidade, a nossa saúde mental e que nos faz reconhecer quando alguém diz que a gente não está indo bem, que a gente não conseguiu, ou que a gente devia estar fazendo outra coisa, que isso não nos fere, não nos machuca, porque a gente tem clareza disso. Sim. E é isso que a gente espera para todo mundo nesse Janeiro Branco, né? Que vocês sejam promotores da saúde, da sua saúde e da saúde das outras pessoas. Cuidar de si já é um ótimo início de caminho. Ficar acreditem. bem, exatamente. O outro está muito desafiador, se afasta. Educadamente, e cuide de você, que é a prioridade. A gente fica por aqui com esse primeiro episódio da 7ª temporada, te convidando para o segundo episódio aí que a gente vai produzir para vocês. Na próxima quinta-feira a gente te espera. A gente volta aqui de novo. Exatamente. Beijo.